Você já ouviu falar sobre pair programming? Já praticou alguma vez? Ou foi só aquela ajudinha que você deu para alguém ou recebeu ajudinha de alguém? Nesse vídeo eu quero desmistificar alguns pontos sobre o pair programming e explicar um pouco da técnica, além dos objetivos e também algumas vantagens e benefícios quando você trabalha com pair programming e talvez até os problemas que você pode enfrentar quando usar essa técnica. Bora pro vídeo? Antes de começar, não se esqueça aqui de se inscrever no canal, deixar o seu like, comentário. Isso, novamente, ajuda muito a gente a continuar divulgando esses vídeos aqui e também a alcançar mais pessoas e chegar em mais gente que curta conteúdos desse tipo. Para falar sobre pair programming, eu queria só explicar um conceito que muita gente às vezes tem de forma errada, né? Vê de forma errada o pair programming, que é o trabalho em par ser confundido com a ajuda, que eu comentei no comecinho do vídeo ali, né? O trabalho em par, ele é totalmente diferente daquela ajuda espontânea, ou às vezes que acontece no dia a dia, quando você abre uma mensagem lá no seu Slack, no seu Teams, pedindo ajuda para alguém, e essa pessoa fala, pô, eu vou ir com você, vou entrar aí numa chamada de vídeo e a gente vê junto esse problema. Esse tipo de situação acontece no dia a dia da gente, isso é normal, mas isso não pode ser comparado com a técnica do pair programming. E por que é diferente? E aí eu quero explicar um pouco mais sobre o que é o pair programming de verdade. Quando a gente fala de trabalho em par, a gente tem o objetivo de resolver um problema de ponta a ponta, né, do início até o fim, em par, com duas pessoas olhando para aquele problema e tentando encarar de forma criativa e diversa, né, com ideias diferentes, com ideias que são de contextos históricos, né, que variam de acordo com cada pessoa e cada senioridade, construindo uma solução para resolver aquele problema. Quando a gente fala do trabalho em par, a gente está tentando resolver um problema que acontece muito nas empresas, que é a forma da gente resolver esses problemas e a senioridade, né, a complexidade que a gente encara, versus o tempo de experiência que as pessoas têm para tentar resolver esse tipo de problema. O pair programming, para mim, tem um grande benefício, e aí anota essa primeira vantagem aí, né? Que é a troca de conhecimento sobre como resolver problemas. Não é necessariamente resolver o problema de forma mais efetiva só o objetivo do pair programming, né? Não é só esse o objetivo. O grande lance para mim é que eu tenho um jeito de resolver problemas quando eu pego uma história, um card para resolver, que é diferente da pessoa que tá do meu lado. Isso acontece porque cada um de nós tem uma perspectiva diferente de encarar os problemas, tem um conhecimento diferente, um modelo mental que a gente foi aprendendo durante a nossa jornada com programação que não é igual às outras pessoas. Você pode até se inspirar, mas a forma como você resolve o problema é única sua. Por isso que o trabalho do conhecimento é tão único e é tão diferente dos outros tipos de trabalho, porque a gente vai construindo modelos mentais de como encarar os problemas e como organizar, né, esses problemas, a solução desses problemas, de uma forma que seja criativa e que consiga resolver aquele problema de fato. Então, anota aí essa primeira vantagem, ó. A troca de conhecimento de modelos mentais de como resolver um problema. Para mim, é a maior vantagem que você tem ao usar um pair programming. A segunda vantagem, que eu acho que é mais uma consequência, né, de quando você começa a praticar o pair programming no seu time, é essa troca de conhecimento técnico que você pode difundir dentro da sua área, dentro do seu time. Isso acontece, eu disse que isso é meio que consequência, né, porque lembra que o objetivo principal é essa troca de conhecimento do modelo mental que eu falei agora há pouco. Mas a consequência, né, é que você acaba transmitindo um conhecimento que às vezes fica isolado em uma pessoa, né? Então, exemplo que já aconteceu comigo. Uma pessoa pegou um card pra resolver, a gente falou, pô, vamos fazer isso junto? Falei, vamos lá, bora lá. E quando a gente começou a resolver, ela tinha um contexto de como funcionavam os serviços que a gente precisava se integrar, que eu não tinha. Não tinha documentação do time que pudesse contemplar esse conhecimento que essa pessoa tinha ali, que é o conhecimento tácito que a gente chama, né? Esse conhecimento tácito que a gente chama, né, ele é baseado naquilo que não se pode se explicar ou documentar, né? É uma coisa que vem da gente, a gente tá na nossa mente, assim, tá tão simples, assim, que a gente consegue resolver com os pés nas costas, assim. Quando ela passou aquele contexto pra mim, eu consegui entender e enxergar a complexidade daquela história que até então, pra mim, não tinha caído a ficha de que era tão complexo esse ecossistema que a gente precisava se integrar. Então, esse tipo de conhecimento, eu acho que ele acaba sendo gerado quando você trabalha em conjunto. Eu falo em conjunto porque, além do pair programming, existe uma técnica chamada mob programming e, num vídeo posterior, eu quero explicar um pouquinho mais sobre ele. Mas, quando o trabalho é feito em conjunto, a gente consegue difundir o conhecimento dentro do time de uma forma mais espontânea
e menos burocrática, com onboarding, ou de repente até, sei lá, um material que você precisa consumir, palestra, que normalmente acontece nas empresas. E olha, não tô desmerecendo isso é super importante, mas para mim o pair programming ele tem uma validade muito maior quando a gente quer realmente fazer com que as pessoas ganhem mais conhecimento de uma forma até mais rápida do que os onboardings tradicionais que a gente vê por aí. Uma outra vantagem, que também vejo como uma consequência, né, do trabalho em par, é que a qualidade das soluções ela começa a aumentar consideravelmente. Porque pensa só, são duas pessoas pensando naquele problema, tentando encontrar uma solução para resolver aquele problema, de perspectivas diferentes e com ideias de como resolver que são diferentes, baseadas nessa senioridade que cada um tem. Então, para mim, a qualidade, né, dessas aplicações, elas vão aumentando em times que têm pair programming como prática. Existe um estudo relacionado a esse assunto, eu vou procurar isso e deixar aqui nos comentários. Eu tava procurando esse material e acabei não achando, mas assim que eu encontrar eu vou colocar aqui. É um paper que não é tão novo, por isso que foi difícil de achar, mas eu vou deixar aqui na descrição para você poder depois dar uma lida se te interessar. E olha só, quando a gente fala de aumentar a qualidade, a gente está dizendo que talvez algumas práticas que a gente coloca toda a nossa confiança, né? Por exemplo, o Code Review, que é uma prática de revisar o código de uma pessoa do mesmo time, né? Através de ferramentas como no GitHub, o pull request, ou em outras no GitLab, por exemplo, que é o merge request. Enfim, dependendo da ferramenta que você usa, tem uma nomenclatura que é aquele momento que você envia o seu código para o repositório e tem um processo lá de avaliação que outras pessoas vão olhar, vão opinar, vão dizer se aquilo tá legal, se podia ser melhor. Enfim, esse processo de code review é super comum nas empresas. Então, quando a gente fala de pair programming, talvez a necessidade, né, de você fazer code review diminua consideravelmente. E eu sei que alguns times nem tem essa prática de code review, eles de fato já trabalham em pair programming na maioria das histórias e eles não precisam dessa etapa, né, de revisão de código para histórias que não sejam tão complexas ou que não demandem a avaliação criteriosa ou que tem algum fluxo muito crítico dentro da sua empresa. Mas assim, nem tudo são flores dentro do pair programming. Uma coisa que já vem sendo discutida há muito tempo, né, é como fazer isso acontecer de forma remota. Eu sei que muita gente, depois que a pandemia aconteceu, né, que a gente precisou ser obrigado, né, a trabalhar de forma remota, acabou sofrendo um pouco sobre esses assuntos relacionados a trabalho síncrono. O pair programming, de fato, é um trabalho síncrono, você precisa parar com a outra pessoa para vocês trabalharem juntas ali. Então, uma coisa que acontece, e é um sintoma que eu vejo acontecer em times que praticam pair programming de forma remota, é o cansaço mental ali de ficar preso ou presa na tela durante muito tempo com aquela pessoa, aquela canseira, né, de ficar visualizando a tela. Quando a outra pessoa tá codando, você também tem um problema ali de perda de atenção, principalmente pra gente que é multitask, isso pode ser um problema também. Mas uma forma que eu tenho encontrado para tentar resolver ou amenizar esses problemas é definir alguns tempos de pausa, assim como aquela técnica chamada Pomodoro, né, que a cada 25 minutos você tem 5 minutos de descanso mental, então você realmente sai da frente do computador, vai tomar uma água, vai andar, e aí você volta, né, para mais 25 minutos de foco, e assim durante o dia você vai revezando esse período. E uma coisa importante do pair programming, isso é extremamente importante para você anotar aí se você for começar a praticar dentro do seu time. Defina tempos que permitam você trocar a pessoa que está codando de tempos em tempos, lá de 10, 15 minutos, ou até mesmo o lance do Pomodoro de 25 e 25, para que essa pessoa que está assistindo, ela consiga participar efetivamente ali com o código, para também ela não ficar cansada ali de ficar vendo alguém digitar e só falando, porque senão não vira um pair programming, né? Vira só alguém que está ali pilotando outra pessoa no código. Então, minha dica é, vá revezando durante o dia, de tempos em tempos, para que vocês consigam ter menos fricção ali no processo de pensar e de entregar essa solução em conjunto. Uma outra coisa que acontece, né, é a dúvida sobre qual história pode ser pareável, né? Pô, tudo dá para fazer pair programming, assim? Será que é necessário tudo fazer pair programming? Eu sei que alguns times são super radicais com esse assunto e de fato, eles pareiam, né, todo tipo de história. Na minha visão, existem histórias que são muito rápidas de serem entregues, né? De repente, você tem lá uma configuração específica que você está ajustando na sua aplicação, alguma coisa que é fácil, né, de subir, fazer um deploy durante o dia, né, subir para produção essa alteração que você fez. Não é tão complexa, né, leva menos de um dia, às vezes, uma história dessa. Na minha visão, talvez não seja uma história legal de você parear com alguém. Mas eu sei que tem times que pareiam todas as histórias. E eu acho que cabe você aí no seu time fazer essa reflexão junto com as pessoas que estão com você, se faz sentido vocês adotarem, né, dessa forma mais radical, ou se vocês podem escolher histórias e definir um acordo aí que faça sentido para o seu contexto.
Além disso, né, muita gente me para e pergunta, eu já falei isso em algumas palestras, em alguns posts meus também, e muita gente me pergunta, né, sobre pair programming deixar as pessoas mais lentas ou o time mais lento, né, perder eficiência, porque em tese você tá parando 2 pessoas do seu time para resolver um problema, sendo que você poderia ter 2 pessoas resolvendo um problema cada uma, né? Esse é um mito que eu vejo acontecer e vejo muita gente falar, porque no fim das contas, quando a gente fala do trabalho do conhecimento, não é só sobre as unidades de trabalho que são entregues durante o dia. Essa medição, ela acaba acaba escondendo algumas coisas, por exemplo, essa que eu comentei, do conhecimento ficar concentrado em determinadas pessoas do seu time e que as soluções acabam sendo mais pobres quando o trabalho é individual em vez de coletivo. Para um trabalho, né, que é do tipo do conhecimento como o nosso, acaba deixando a gente mais ineficiente a longo prazo. Então, na minha visão, o pair programming não é uma ferramenta que deixa os times ineficientes. Pelo contrário, é um investimento que você faz agora, de tempo, né? Porque muita gente às vezes se espelha nessas medidas de tempo, exclusivamente nelas, né? Para tomar decisões sobre eficiência, e esquece que eficiência também é sobre como a gente consegue entregar software de forma melhor. Então, esse é um ponto que eu deixo bem claro num dos vídeos que eu fiz aqui sobre produtividade, né? Que às vezes muita gente se espelha nessas formas de medir o trabalho, como se o trabalho fosse industrial ou fosse comparável a uma indústria que você tem lá uma esteira de trabalho e que cada vez mais a eficiência é buscada baseando-se ali na saída do produto final. No trabalho do conhecimento, a gente fala sobre como a gente atinge os melhores resultados, como a gente entrega software que resolva uma dor real dos clientes. Então é um contexto muito diferente. Por isso que não dá pra gente dizer que 2 pessoas trabalhando em um problema só é menos eficiente do que cada uma delas focando em um problema apenas. E fica uma dica aqui pra você, de repente, que nunca testou, né, essa técnica. Tente aí no seu time, sugira pros seus pares, né, pras pessoas que trabalham com você, se vocês podem testar, pegar uma história, parear uma vez e sentir como vai ser, né, e pegar feedback, principalmente das pessoas que estão pareando ali aquela história, e entender se isso pode ser uma prática e definir os acordos que façam sentido pro contexto do seu time. Espero que você tenha curtido esse vídeo sobre pair programming. Se tiver qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários que vai ser bem legal responder pra você. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar seu like e acompanhar a gente também lá nas redes sociais. Me siga lá no Instagram, eduje.matos, e no LinkedIn, Eduardo J. Matos. Se você procurar, você vai achar. Vou deixar os links aqui também na descrição para você conseguir se conectar e a gente se falar por lá também. E é isso, até a próxima.